Boa tarde. Hoje é quinta-feira, 23 de junho, e o Senado Notícias está no ar. Diante da resistência de governadores, a proposta de zerar o ICMS dos combustíveis com uma compensação financeira da União, lideranças do Senado discutiram alternativas hoje. O senador Carlos Portinho, que é líder do governo no Senado e autor da PEC 16, disse que o Auxílio Brasil pode aumentar de R$ 400 para R$ 600 até o fim do ano. Ele falou também na possibilidade do benefício voucher caminhoneiro. Possivelmente alterar, substituir essa compensação para os governos por medidas mais efetivas, que a gente tenha certeza que vão chegar na ponta com relação aos auxílios, né? Tanto o aumento do Auxílio Brasil, voucher caminhoneiro, auxílio gás, que são políticas sociais e muitas delas já em curso no país, né, sejam mais eficazes. Existe uma discussão sobre a possibilidade de aumentar em R$ 200, excepcionalmente até o final do ano, o Auxílio Brasil, para que a dona de casa, aquele que está em casa e precisa gastar, seja na gasolina, seja no botijão de gás ou em algum combustível, energia, possa ter amenizado essa despesa. A ideia é que sejam todos os transportadores autônomos. O alcance que se discute é um voucher no valor de R$ 1.000, né? Isso teria um impacto no preço total do tanque, né? Talvez mais direto do que os governos zerarem o seu ICMS. Tem uma decisão, até o senador Mercedes Jesus, na reunião, colocou, de 2021, do STF, que entende que esses programas sociais estariam fora da questão eleitoral, e eu acho que o próprio governo e o próprio judiciário estão sensíveis a isso. Se as contas com o governo chegarem a um bom termo até o final da semana, o ideal é que entre em pauta na semana que vem, na terça ou na quarta-feira. Depende muito aí, sim, do relator e da sua equipe. O líder da oposição, Randolfo Rodrigues, diz estar perto de reunir as 27 assinaturas necessárias para o requerimento de instalação da CPI do MEC. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que essa questão pode ser analisada pelo Colégio de Líderes. Com a prisão do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, o senador Randolfo Rodrigues tenta reunir as 27 assinaturas de senadores necessárias para a instalação de uma CPI. O objetivo é investigar um suposto esquema de corrupção no Ministério da Educação. Em março, o requerimento para a instalação da CPI chegou a ter a quantidade mínima, mas alguns parlamentares retiraram o apoio antes de o pedido ser protocolado na Secretaria-Geral da Mesa. Eu fui um dos que retirei a assinatura e o fiz sobre o seguinte argumento: nós temos vários órgãos cuja função específica, precípua, é fiscalizar os malfeitos, aquilo que é feito fora da lei. Nós temos a Procuradoria-Geral da República, nós temos a Polícia Federal, nós temos o Judiciário que entra nisso, nós temos o Tribunal de Contas da União. Se instalou no âmbito do Ministério da Educação um esquema de corrupção monstruoso, gigantesco, que tem tentáculos em várias esferas de poder e com indícios fortes de alcançar os mais altos escalões do governo federal. Todos os elementos que temos nos levam a isso. Agora, reitero, é inevitável, urgente e necessário completar o número de assinaturas para pedirmos a CPI. Milton Ribeiro deixou o cargo em março, depois de ter admitido que a pasta privilegiava prefeitos indicados pelos pastores evangélicos Gilmar Santos e Arilton Moura, no repasse de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE. O ex-ministro da Educação, que é pastor presbiteriano, chegou a ser convidado para prestar esclarecimentos numa audiência pública da Comissão de Educação do Senado, mas não compareceu. Você imagina o MEC, que tem toda uma estrutura secular, o FNDE, que tem toda uma estrutura, que é um órgão que tem prestado grandes e relevantes serviços ao Brasil, aí de mais de 50 anos,
quem faz as reuniões, quem organiza as reuniões, são pastores que não são do FNDE, que não são do MEC. Quer dizer, claro que coisa de muito estranha estava acontecendo. E essas coisas de muito estranhas, evidentemente, se chama corrupção. Foi o próprio ex-ministro que, em seu primeiro depoimento, colocou no papel que o presidente Bolsonaro não tem absolutamente nada a ver com as suspeitas que estão recaindo sobre ele nesse momento. Então, estamos bastante tranquilos e pedimos aí que a justiça seja feita. O presidente do Senado disse que a criação da CPI poderá ser analisada pelo Colégio de Líderes. Essa é uma avaliação que nós vamos fazer à luz de um requerimento formalizado, vamos identificar se há os requisitos preenchidos e talvez seja um caso também de se submeter ao Colégio de Líderes Partidários do Senado Federal essa apreciação em relação a não só esse requerimento, que caso surja, mas os outros requerimentos de comissão parlamentar de inquérito. No momento pré-eleitoral e muito próximo das eleições, isso de fato é algo que prejudica, né, o escopo de uma CPI, que é uma investigação isenta, que é o tempo necessário, a própria composição dela por todos os senadores dedicados a uma comissão parlamentar de inquérito. Então, o fato de se estar num momento muito próximo das eleições acaba prejudicando, sim, o trabalho dessa ou de qualquer outra CPI que venha a ser instalada. Do projeto de lei original até o substitutivo aprovado na Câmara dos Deputados foram quase 23 anos. A pesquisa, o uso e o descarte de agrotóxicos podem ganhar nova legislação. Mas antes, a proposta deve passar pela deliberação da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. Agrotóxicos, pesticidas, defensivos agrícolas, produtos de controle ambiental. Os termos são variados, mas que esses compostos e substâncias fizeram crescer a produção brasileira no campo, ninguém duvida. Só que efeitos negativos sobre a saúde das pessoas e a contaminação do meio ambiente também foram detectados. Em 2 décadas, centenas de novos produtos surgiram, mas a lei ainda é a mesma. Uma das críticas ao projeto aprovado na Câmara dos Deputados é que ele concentra as decisões no Ministério da Agricultura e Pecuária, retirando poderes do IBAMA e da Anvisa. Alguns senadores defendem que ela seja analisada por outras comissões antes da votação em plenário. E esse projeto de lei do veneno, vocês querem modernizar como fitossanitário, como agrotóxico, é veneno mesmo, gente. Não tem como não dizer. E não vão dizer que a senadora Zenaide é contra o agronegócio. Eu só acho que o agronegócio também não pode ser tudo. O agronegócio agora resolveu atacar literalmente a segurança alimentar, os direitos humanos e o meio ambiente. Na segunda audiência pública sobre o tema, foram ouvidos especialistas em saúde pública, defesa do consumidor, ambientalistas e um diretor da Confederação Brasileira da Agricultura e Pecuária. Quer dizer que a gente só usa esses produtos quando necessários, quer dizer, bater na tecla da importância do manejo integrado de pragas. Os produtos são bons, né? Nós mostramos que existe toda uma ciência, uma tecnologia, tanto em quem desenvolve esses produtos, como em quem avalia. Nós temos equipes altamente competentes no MAPA, na Anvisa e no IBAMA. O importante é usar bem. Todas as instituições que cuidam de saúde, meio ambiente, que porventura recomendar alguma restrição ou perigo sobre o uso de um determinado produto, o órgão brasileiro vai ter que fazer uma reavaliação. E o projeto também não retira nenhum poder do Ministério Público nesta área. E o projeto também proíbe e desencoraja o uso inadequado dos pesticidas. É uma outra recomendação da FAO, está presente no projeto. Tem reparações civis previstas no artigo 49, tem infrações administrativas previstas nos artigos 52 e seguintes, e crimes, de 56 a 57. Seguramente a gente tem afirmado que o PL vai provocar o aumento do uso dessas substâncias, porque ele abre essas lacunas e ele flexibiliza sem tirar nada de velho do mercado. Só lembrando que em 2009 a Comunidade Europeia adotou o mesmo critério de proibição de registro que o Brasil havia adotado em 1989. Então, ou seja, nesse ponto, né, que é um dos pontos que o projeto de lei 1459 modifica, não é um critério atrasado, obsoleto,
obsoleto, nada disso. É um avanço que a nossa legislação de 89 já mostrou naquele momento e copiado, vamos dizer assim, pela comunidade europeia. Queria só, em respeito aos nossos convidados que estão trazendo realmente informações das suas visões e das suas pesquisas, que são importantes para o nosso debate, para o nosso aprofundamento. E, portanto, a ideia, neste caso, dos agrotóxicos, de passar pelas outras comissões, como a CAIS, que trata da questão específica da saúde, como a questão da CMA, é fundamental para a gente aprofundar e, ao final, dar resposta para o Brasil, né? Uma legislação que tenha não só dê segurança, assegure o desenvolvimento, mas também respeite a questão ambiental e a saúde pública do nosso país. Esse projeto dos pesticidas já está com a minha publicação do relatório. Eu retiro a publicação do relatório para reanálise em função do debate que nós tivemos nessas duas audiências públicas. E eu entendo que é importante, senador Lázia, nós ouvirmos o Ministério da Agricultura, o MAPA, ouvirmos a Anvisa e ouvirmos o IBAMA. Uma data para comemorar a proteção de dados. O projeto não foi apresentado ainda, mas a ideia foi tema de debate na Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática. Desde 2018, o Brasil conta com uma Lei Geral de Proteção de Dados, um avanço que alinhou o país com as maiores democracias do mundo. A lei, que entrou em vigor em 2020, trouxe medidas para garantir a transparência no uso de dados pessoais em quaisquer meios. Mas é preciso conscientizar as pessoas sobre esse direito e garantir ações públicas em torno do assunto. Por isso, está em discussão a instituição de um Dia Nacional de Proteção de Dados no Brasil, uma sugestão feita pelo senador Eduardo Gomes. Na audiência pública na Comissão de Ciência e Tecnologia, senadores e especialistas foram unânimes em apoiar a proposta. Por que uma data comemorativa da proteção de dados? Pela necessidade de se criar um ambiente de cultura fundamental para se estimular a aderência o respeito à proteção de dados. O cidadão precisa ter a consciência da importância de que ele tem um novo direito consagrado, ostensivo na Constituição Federal. O dia 28 de janeiro trata-se da data em que o Conselho da Europa abriu a Convenção para a Proteção de Dados Individual em relação ao tratamento automatizado de dados pessoais, ou simplesmente a Convenção 108. E é neste sentido que o requerimento do senador Eduardo Gomes se insere, propor a mesma data para a instituição do Dia Nacional de Proteção de Dados no Brasil. Nós estamos ainda defasados no sentido de realização das campanhas educativas. Um dos pilares fundamentais para que a gente consiga, de fato, ter uma cultura nacional de proteção de dados pessoais é a realização das campanhas de conscientização para a população, é alcançarmos aulas relacionadas à ética, segurança digital, proteção de dados nas escolas, voltadas para crianças e adolescentes. E para que tudo isso aconteça, a valorização de uma data nacional de proteção de dados apoiaria muito. O direito da propriedade intelectual tem o seu dia internacional, mas talvez essa necessidade de conscientização particular em relação à conformação desse direito permita, por exemplo, que no Brasil nós tenhamos separadamente um Dia Nacional do Escritor, na Argentina nós tenhamos separadamente um Dia Nacional do Músico, né, que reforçam seguramente a necessidade de conscientização da população, que é o que o cidadão reclama. O ministro conselheiro da Delegação da União Europeia no Brasil falou sobre a experiência dos países europeus que já contam com uma data, 28 de janeiro, para conscientizar sobre a proteção de dados. Nós estamos todos recordados que durante a altura mais crítica da pandemia houve imensos relatos sobre situações graves de usurpação de dados pessoais, que tiveram um grande impacto nas pessoas, além, digamos, de uma questão mais geral, que é a dificuldade no mundo online, muitas vezes, de distinguir o verdadeiro do falso.
E daqui que nós vemos no âmbito da União Europeia de forma muito positiva esta noção de abordar a questão de proteção de dados numa perspectiva centrada na pessoa humana, no indivíduo, como, digamos, uma forma de valorizar esta dimensão. A representante das instituições científicas, tecnológicas e de inovação lembrou os avanços da Lei Geral da Proteção de Dados, mas destacou que os desafios ainda são grandes. Precisamos, como se diz, tirar essa lei do papel, não é fácil. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela precisa estar na nossa prática, no nosso dia a dia. O grande problema hoje, em grande parte das leis, são a falta de comunicação, a falta de divulgação. Muitas vezes nós temos muitas leis, mas que não chegam na ponta. Então, esse dia ele é importante para exatamente difundir e levar isso ao conhecimento da população como um todo. O nosso querido senador Eduardo Gomes, que o requerente dessa audiência pública, ele deve apresentar, então, imediatamente o projeto, da qual já me disponho a relatar o projeto, para instituir imediatamente esse dia, que é um dia importante, para a Lei de Proteção de Dados. E outras comissões do Senado definiram ontem e hoje emendas à Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023. Confira a reportagem. Na Comissão de Meio Ambiente, os senadores priorizaram emendas em favor das seguintes ações: desenvolvimento sustentável da bioeconomia, gestão do uso sustentável da biodiversidade e recuperação ambiental, e implementação de ações de cidadania e educação ambiental. A Comissão de Educação, Cultura e Esporte definiu como prioritárias emendas voltadas a ações de apoio ao desenvolvimento da educação básica, à infraestrutura da rede básica de ensino e implantação e modernização de infraestrutura para esporte educacional, recreativo e de lazer. Na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, as emendas à LDO aprovadas estão voltadas às seguintes ações: apoio a projetos de desenvolvimento sustentável local integrado, apoio a projetos de infraestrutura turística e estruturação e dinamização de atividades produtivas. Já na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, os senadores votaram pelas emendas dedicadas às seguintes ações: difusão cultural e divulgação do Brasil no exterior, recomposição do núcleo do Poder Naval da Marinha do Brasil e aquisição de aeronaves de caça e sistemas afins. O Dia do Policial Legislativo, comemorado, teve homenagem à categoria em sessão solene do Congresso Nacional. A data, instituída por lei em dezembro do ano passado, marca também o dia em que o parlamento francês foi cercado por tropas do rei e decidiu criar um corpo de polícia próprio, no ano de 1789. Em sessão solene, o Congresso Nacional homenageou os servidores públicos responsáveis por proteger o poder legislativo. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, ressaltou a importância da Polícia Legislativa. Cumprem um papel extremamente relevante na defesa do funcionamento deste órgão que é vital para a democracia brasileira. A diretora do Senado destacou a dedicação dos servidores policiais e homenageou o ex-diretor da polícia, Pedro Ricardo, o Pedrão, que faleceu de Covid no ano passado. Um colega que durante muitos anos foi o diretor da polícia, que nós perdemos para a Covid, infelizmente, mas que está aqui. Está aqui porque ele construiu esse caminho. E se nós chegamos hoje numa sessão solene em homenagem aos colegas policiais legislativos, é também pelo trabalho do Pedrão. Reconhecer e exaltar a atuação de profissionais
que, no extremo profissionalismo, trabalham para que o Poder Legislativo cumpra seu papel constitucional, garantindo a representação popular das decisões do poder público. Reformas política, trabalhista e previdenciária, além de limite nos gastos públicos. Iniciativas como essas facilitam a entrada do Brasil na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, e foram tema de conversa ontem entre o secretário-geral da organização e o presidente do Senado. O Senado recebeu nesta quarta-feira a visita de Matthias Cormann, secretário-geral da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. O presidente da Casa, senador Rodrigo Pacheco, disse que na reunião eles trataram de iniciativas que facilitam a entrada do Brasil na organização. E, obviamente, nós temos que continuar nesse esforço, que é um esforço grande de inclusão do Brasil na OCDE, que é bom para o Brasil, que é bom também para a OCDE, mas temos que cumprir o nosso dever de casa, todos aqueles requisitos ali que envolvem sistema cambial, envolve reforma tributária, envolve uma lógica de preservação ambiental a partir da legislação e a partir do cumprimento da lei, da qual o Brasil não pode se apartar, essa consciência de preservação ambiental. Então, nós vamos nessa toada aí de colaboração recíproca entre os poderes, porque será, no futuro, uma grande conquista a inclusão do Brasil na OCDE. O plenário do Senado aprovou nesta quarta-feira projeto que libera gastos com pessoal de organizações sociais. O texto segue para a promulgação. A proposta proíbe a inclusão do pagamento de pessoal das organizações sociais no limite imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal. A despesa tinha entrado nesse limite por uma portaria do Ministério da Economia. Entendemos que a portaria 377 de 2020, cujos efeitos o PDL número 333 de 2020 pretende sustar, contraria decisões do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Contas da União ao incluir na apuração do limite total dos gastos com pessoal a parcela proveniente da contratação de serviços públicos finalísticos de forma indireta. Assim, é fundamental que este Congresso haja de forma célere para evitar graves danos à boa gestão orçamentária e financeira dos entes subnacionais. O projeto foi discutido com secretários de Fazenda dos estados, como forma de compensação à perda de arrecadação com o teto do ICMS dos combustíveis. Senadores contrários alegam que a proposta abre uma brecha perigosa no teto de gastos. Se nós anularmos essa portaria, simplesmente nós estamos anulando todas as leis que existem nessa República que limitam o gasto de governadores e prefeitos com pessoal. No fim e ao cabo, eles vão poder terceirizar tudo. É um subterfúgio, infelizmente, para se burlar aí uma grande conquista do povo brasileiro, senador Cajuru, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, essas OSs hoje podem trazer algumas soluções, mas também está trazendo essa burla, sem falar em escândalos que têm acontecido Brasil afora, porque é uma rubrica que acaba saindo ali do limite do pessoal previsto e fura o teto de gastos. Houve, na negociação política feita com o Concefaz, o compromisso desta presidência em relação a este projeto de decreto legislativo número 333, que estava na Comissão de Constituição e Justiça, e com a anuência do presidente Davi Alcolumbre, presidente da CCJ, nós então o trouxemos para o plenário para cumprirmos então esse compromisso feito com os secretários de Fazenda dos estados. Foi construído com os secretários de Fazenda dos estados brasileiros uma forma de compensação em relação ao 18, no bojo de todas as matérias que nós estamos deliberando no plenário da Câmara dos Deputados, inclusive, e do Senado da República. Então eu quero pedir para que os senadores do União Brasil apoiem essa matéria e reconhecer aqueles que forem contrários, respeitando a posição dos contrários. Esse é um acordo onde nós estamos beneficiando, no entendimento, estados e municípios brasileiros. Os municípios brasileiros também fazem parte desse entendimento e eu quero cumprir a minha palavra do entendimento como presidente da CCJ. Eu vou votar favorável, vou orientar favorável e vou pedir voto favorável no plenário do Senado.
Um caminhão-museu está na praça do Museu Nacional da República, em Brasília. O Senado Federal, em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais, promoveu uma visita guiada até o local. A exposição itinerante é uma das ações comemorativas do bicentenário da independência e vai percorrer outros estados. O senador Randolfo Rodrigues foi até lá e falou sobre a exposição e sobre o trabalho da historiadora Heloísa Starling. Vocês veem aqui os bastidores de como a independência se processou. Vêm passagens da independência que foram apagadas esses 200 anos. Como foi mostrado aqui a participação das mulheres. Por exemplo, se fala muito que temos um patriarca da independência, né? O José Bonifácio. Nós tivemos uma matriarca para investigar a sequência de escândalos de corrupção. Porque o senador Randolfo Rodrigues está, neste momento, dando uma entrevista ao vivo sobre a coleta de assinaturas para a instalação da CPI do MEC. Vamos assistir. Eu reitero a assinatura de Sua Excelência, a 27ª, mas nós vamos perseguir outras assinaturas para dar ao requerimento dessa comissão parlamentar de inquérito a robustez necessária para evitar quaisquer eventuais abordagens por parte do governo, por parte da base parlamentar do governo, de retirada das assinaturas. Então, eu espero que a assinatura do senador Giordano também seja inspiradora para que nas próximas horas, nos próximos dias, nós possamos também conseguir a concretização das assinaturas do senador Otto Alencar, do senador Marcelo Castro, dos senadores Alcir Lucas. Com a assinatura do senador Giordano, temos 27 assinaturas. Alcançando e obtendo essas outras assinaturas, nós teríamos 30 assinaturas, mais do que necessário para protocolar a CPI. Senador. Tendo agora, só concluindo aqui o raciocínio, Marina, se você me permite, então, alcançando agora a 27ª assinatura, nós iremos nos dedicar à confirmação dessas outras 3. Portanto, não protocolaremos ainda no dia de hoje este requerimento da Comissão Parlamentar de Inquérito. Aguardaremos pelo menos até a próxima terça-feira e eu espero alcançarmos até a próxima terça-feira as outras 3 assinaturas para ampliarmos a margem da comissão do requerimento. Então, alcançando essas outras 3, tendo 30 assinaturas, eu acredito que não terá risco mais para derrubada do requerimento de CPI. Marina, por gentileza. Eu queria saber assim, qual foi a negociação com eles, senador? Por que eles ainda não assinaram? Assim, qual é o argumento, qual é a dificuldade? É a questão de ser um ano eleitoral? O senador Marcelo Castro conversou comigo ontem e disse que me pediu um tempo até terça-feira para confirmar a sua assinatura ao requerimento da CPI. Da mesma forma, falei ainda ontem também com os senadores Alcir Lucas, e ele também disse que estava propenso a assinar o requerimento e aguardaria até hoje para confirmar se assinaria ou não. E conversei mais cedo com o senador Otto Alencar, que disse também que estava propenso a assinar e que poderia me dar uma resposta ainda no decorrer do dia de hoje. Então, temos 27, mas estou muito esperançoso e muito confiante que daqui até a terça-feira próxima nós podemos chegar até 30 assinaturas. Senador, então só para reforçar, o senhor só vai apresentar o pedido de abertura da CPI quando chegar a 30 assinaturas? Nós já temos as 27 assinaturas, portanto, temos o número regimental para apresentar o requerimento. Eu tenho certeza que nenhum dos colegas que subscreve esse requerimento irá retirá-la. Então, nós já temos essa segurança, essa garantia. Nós queremos dar a possibilidade, a oportunidade para os demais colegas que estão interessados, já manifestaram a intenção de assinar, para buscarem nas próximas 48 horas, no final de semana ou até terça-feira, subscreverem o requerimento. Senador, o senhor acredita que muda agora com essa última decisão do desembargador de decidir soltar todos os envolvidos, incluindo o ex-ministro, perde força ou ganha força a CPI nesse momento? Tem uma coisa que nunca muda, é o fato. O fato nunca muda para a política e nunca muda para vocês, da imprensa, para vocês jornalistas. Os fatos estão aí.
Há alguma dúvida de que houve um esquema tenebroso de tráfico de influência no âmbito do Ministério da Educação? Há alguma dúvida que se instaurou uma quadrilha no Ministério da Educação que atuava em duas frentes? Uma frente já perceptível, clara, que é objeto da última operação da Polícia Federal, que era esta que extorquia prefeitos, gestores municipais, que atuavam escandalosamente. Uma outra que atuava no âmbito do FNDE, com esses escândalos que nós já vimos aí serem noticiados. A circunstância de kit de robótica em cidades que nem internet tinham, as circunstâncias de distribuição de recursos para municípios que não estavam habilitados e tantos outros dessa natureza. Então, esses fatos não mudam. Se esses fatos não mudam, se torna imperioso, desde fevereiro ou desde março, a instalação dessa comissão parlamentar de inquérito. Senador, ontem o presidente Pacheco indicou que não bastam só as assinaturas e o fato determinado, mas cabe um juízo de uma avaliação da presidência do Senado. E também falou que a proximidade do período eleitoral atrapalha a CPI. Alguns entenderam isso como um indicativo de que ele pode não instalar assim que receber o requerimento. O que o senhor pretende fazer contra isso? Se existe a possibilidade de ir ao STF para... Renato, de todos os presidentes que já passaram pela condução desta casa, o presidente Pacheco se distingue por ser um dos mais obedientes ao texto da Constituição, até por sua formação jurídica. Então, o presidente dessa casa, eu tenho confiança nisso, sabe muito bem que comissão parlamentar de inquérito é direito constitucional de minoria. E se exige, e é a Constituição que exige, apenas 3 critérios para que ela venha a ser instalada. São eles: número certo, fato determinado e tempo para funcionamento. Esses 3 critérios estão escopados no requerimento de instalação da comissão parlamentar de inquérito. Nós não nos intimidamos com os argumentos da base governista, que tem 10 CPIs na frente. A base do governo pode fazer quantas CPIs fakes quiserem. Aliás, seria coerente, inclusive, com o presidente da República, que é notabilizado por notícias falsas, por fakes, por essas coisas. Não tem problema. Se eles criarem e tiverem os pré-requisitos constitucionais, as CPIs deles serão instaladas. Da mesma forma, a nossa, tendo os 3 critérios constitucionais, eu tenho certeza que será instalado. Eu não cogito ainda ida ao Supremo Tribunal Federal, porque eu tenho certeza, eu reitero, o presidente Pacheco, constitucionalista que é, formação jurídica que é, e um dos presidentes que mais tem cumprido a Constituição na história desse Senado Federal, dará cabo, no tempo certo, a leitura do requerimento da CPI. Senador, uma vez aprovado o requerimento, no início dos trabalhos do CPI, qual é a projeção? Quando ele já pode começar? Bom, nós temos uma circunstância que tenho que admitir que é o calendário, né? Mês que vem, semana que vem, nós estaremos na última semana de junho. Dia 15 de julho, por força do regimento do Senado, nós teremos que entrar em recesso. Num primeiro momento, eu analiso que nós podemos até instalá-la ainda nesse período antes do recesso legislativo. Mas o funcionamento dela, de fato, só virá a ocorrer, a se concretizar a partir de agosto, a partir do segundo semestre, a partir do reinício das atividades legislativas. Senador, o senhor falou das CPIs propostas pela base governista. Hoje, há pelo menos 2 CPIs com assinaturas suficientes aguardando a avaliação do presidente Pacheco. A CPI do senador Girão e a CPI do senador Plínio Valério. Para abrir a CPI que o senhor está propondo, é preciso avaliar essas 2 CPIs antes? O regimento interno diz o quê? O regimento interno e a Constituição diz que CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, é direito constitucional de minoria e, inclusive, é a instituição que melhor cumpre a atribuição do Parlamento de fiscalizar. É, inclusive, uma instituição atípica, porque tem poderes jurisdicionais próprios. É assim que fala a melhor doutrina.
Diante disso, requerimento de CPI alcançou o número mínimo necessário, tem que ser instalado. O regimento do Senado não obsta quantas CPIs, mesmo porque não poderia. O regimento do Senado não obsta quantas CPIs forem, que alcançarem um número, que elas sejam instaladas. E reitero, mesmo porque o regimento não poderia, porque o regimento do Senado não pode mais que a Constituição da República. Mas, para completar a pergunta, como essas CPIs foram apresentadas e tiveram números suficientes, elas não foram abertas. A base governista pode judicializar a questão caso a CPI do senhor seja aberta antes? Eu acho que não precisamos chegar a isso. Repito, requerimentos de CPI alcançaram os 3 requisitos que a Constituição exige, quais sejam, repetindo, né? Fato determinado, número certo e tempo de funcionamento, cumpriu. Não cabe juízo de valor sobre o requerimento, cabe somente a instalação. Senador, vocês já conversaram sobre como ficaria a distribuição ali, quem seria o presidente, quem seria o relator, como é que está isso? Bem, aí é uma outra parte, aí é a segunda parte da história a ser cumprida, né? Aí vamos depender das indicações que os blocos partidários, aí dependeremos muito das indicações que os blocos partidários farão, aí dependeremos muito de qual será a composição da CPI, aí é uma segunda parte que pertence muito à política. Seriam 90 dias de funcionamento? 90 dias. Mas os fatos são tão claros. Essa é uma CPI que eu, de antemão, já antecipo. Não precisaria de prorrogação. Os fatos estão aí. Basta pedir para assessorar o trabalho da CPI o delegado da Polícia Federal que conduziu as ações de agora. Basta, compartimentado com isso, basta juntar isso daí às informações que já são de posse, o compartilhamento das informações que já são de posse da Polícia Federal e do Ministério Público. Os fatos estão aí. Essa é uma CPI que nem precisa de 90 dias. 60 dias resolve o trabalho dela. Uma dúvida. A CGU já investiga, a PF, esse é um caso que já está em andamento. Via CPI aqui, o que é possível fazer, apresentar? Marcela, eu acho que assim, vocês têm percebido e acompanhado que desde o primeiro momento desse escândalo, ele alcança altos escalões da Presidência da República, altos escalões do governo federal. É de conhecimento de todos vocês, de todas e de todos vocês, que os citados que foram objetos da busca e apreensão e das prisões ocorridas ontem frequentavam o Palácio Presidencial, frequentavam o gabinete do Presidente da República. Ao mesmo passo, o próprio ex-ministro Milton Ribeiro havia declarado anteriormente que o tráfico de influência que ocorria por parte do senhor Gilmar e dos outros era autorizado e determinado pelo Presidente da República. Ora, quando se alcança os mais altos escalões da República, isso daí deixa de ser uma questão da esfera somente da CGU, do Ministério Público, e passa a ser uma questão da esfera política. Quando um crime alcança as mais altas esferas do governo, da institucionalidade, sem embargo e a despeito do trabalho exitoso feito por Polícia Federal, CGU, Ministério Público, mas passa a ter uma responsabilidade e uma atribuição que tem que ser do Congresso Nacional, sobretudo quando existe uma clara omissão da parte da Procuradoria-Geral da República em relação aos desdobramentos deste caso. Senador, o presidente Jair Bolsonaro mudou de tom de março para cá, um tom que ele antes colocava a cara no fogo e agora se distancia. O senhor acha que através da CPI vocês podem chegar no presidente da República e esse é o receio dele? Ele mudou de tom e eu espero que o ex-ministro dele, o senhor Milton Ribeiro, também mude de tom. Ou melhor, mantenha o que declarou anteriormente. O que vocês todos veicularam e divulgaram, que o senhor Milton Ribeiro, em alto e bom som, havia dito. A autorização para a atuação dos lobistas aqui, é claro que ele não disse com essas palavras, parte do presidente Jair Bolsonaro. Foi assim que ele se referiu ao senhor Gilmar.
Foi assim que ele se referiu, em áudio que é de conhecimento de todos vocês. E é por isso que precisa de CPI. É por isso que precisa de uma investigação própria do Parlamento. Porque não é um escândalo qualquer, não é um caso de corrupção isolado, não é um caso de corrupção circunstanciado ao Ministério da Educação. É um caso de corrupção que pode alcançar os mais altos escalões da República. Pois não. Agosto é o mês das convenções, questão eleitoral. O senhor é coordenador de campanha. Você acha que vai ser possível ter um fórum para reunir senadores, ouvir, né, os depoentes aqui na casa? O único espaço que é possível uma investigação dessa natureza é o Senado. Porque na Câmara, todos os 513 membros são candidatos nessa eleição. Aqui, no Senado Federal, é 1/3 dos membros daqui que concorrem a essa eleição. Tem 2/3 que estão disponíveis. Nossas funções primeiras é de ser senador da República, de cumprir o papel de fiscalizar e de ser legislador. É a primeira das funções. Qualquer outra função que possamos receber na natureza, atuar em campanha, seja o que for, é secundária diante da função e da condição de senador da República. Ser senador, estar no Senado da República é um mistério nosso. É o ofício ao qual cumprimos. Em nome desse ofício, qualquer outra função é secundária. Os que forem designados como membros da CPI têm que ter a consciência para secundarizar outras atribuições que porventura tenham neste ano. Eu incluso. Eu não sei ainda, embora seja o primeiro signatário do requerimento de CPI, que não é somente meu, é meu e de outros, a essa altura é meu e de outros 26 colegas, eu espero que daqui a pouco seja meu e de outros 29 colegas, embora seja o primeiro signatário, eu não faço exigência, questão de ser membro dessa Comissão Parlamentar de Inquérito. O que eu acho que é necessário é que o serviço desta Comissão Parlamentar de Inquérito seja tocado e seja cumprido. Sobretudo, e eu reitero, Marcela, sobretudo, que a despeito e com todo o mérito ao trabalho de CGU, Polícia Federal e Ministério Público, esta é uma situação, é um escândalo que alcança o mais alto escalão da República. Senador, aproveitando essa questão do senhor ser coordenador da campanha do presidente Lula, o senhor avalia a possibilidade de não ser integrante da CPI ou não fazer parte da cúpula da CPI? Avalio sinceramente, será incompatível as duas funções. Estar atuando em uma campanha eleitoral e, ao mesmo tempo, ser membro da CPI. Então, é uma escolha que terei que fazer sobre um ou outro. É uma escolha futura que, eventualmente, terei que fazer. Isso está colocado na mesa quando o pessoal assina, falam, olha, mas acho que não pode politizar nesse sentido? Alguns colegas eu tenho dito. Né? Eu, inclusive, referenciei isso ao senador Isalci, por exemplo. Referenciei isso ao senador Giordano. E eu quero aqui saudar o senador Giordano pela coragem, pela disposição em subscrever esse requerimento. Então, eu tenho dito claramente isso. Está a minha condição, mesmo como primeiro signatário. Vocês conhecem comissões parlamentares de inquérito. Sabe que há uma tradição de que o primeiro signatário de CPIs não só seja um membro dela, como venha a ser presidente, vice-presidente, relator, tem um papel de destaque nela. Pois bem, eu, se for necessário, renunciarei a esta condição para que a Comissão Parlamentar de Inquérito seja instalada. Eu acho totalmente incompatível estar nas duas funções aqui elencadas. Né? Uma delas, fatalmente, eu deixarei por conta da necessidade imperiosa dessa investigação. Senador, falando do ex-presidente Lula, mais cedo, em entrevista, o ex-presidente Lula criticou a prisão preventiva do ministro. Ele disse que não deveria ter sido preso. Como o senhor avalia a fala do ex-presidente Lula? A declaração do presidente Lula não tem a ver com o mérito da conduta das investigações. Né? Pode haver um debate sobre a circunstância e necessidade das prisões preventivas, da prisão temporária. Isso daí é um debate da ordem jurídica, que inclusive a estes
ao ex-ministro Milton Ribeiro, aos demais, tem que ser assegurados os direitos constitucionais de ampla defesa e de contraditório. Então, é plausível um debate sobre o mérito, sobre o mérito jurídico, sobre a oportunidade e conveniência disso. Tenho certeza que o presidente Lula e ninguém questionou o fato determinado, e esse que é o objeto da Comissão Parlamentar de Inquérito. Qual é o fato determinado? É a ocorrência de um escândalo de corrupção no âmbito do Ministério da Educação. Se a prisão preventiva foi no momento devido, cumpriu os critérios que a lei e que a Constituição exige, isso daí é uma outra decorrência do debate jurídico. Não é do mérito, do fato determinado do requerimento, que é o escândalo de corrupção, e o próprio presidente Lula, tenho certeza, se perguntado por você ou por qualquer outro colega, reafirmará que existe um esquema de corrupção em curso no âmbito do Ministério da Educação. Senador, rapidinho, o senhor disse que pode protocolar na terça, mas se atingir essas 30 assinaturas antes... Aí nós anteciparemos. Por exemplo, o senador Alcides, que agora que acabou de assinar, então agora a gente já chega a 28... Então, chegamos a 28 agora. Tá, então isso pode acontecer antes de terça. Não, isso pode ser antecipado, obviamente. Tendo a assinatura, o meu colega Marcelo Castro, que é presidente da Comissão de Educação, e que tem sido fundamental no curso dessas investigações, inclusive conduzindo uma investigação prévia na Comissão de Educação, havia pedido para mim um prazo até terça-feira para assinatura. Se ele, por acaso, antecipar essa assinatura, se o senador Otto Alencar antecipar, óbvio que tão logo nós tivermos esse número de 30, nós anteciparemos também o protocolo. Obrigada. Pessoal, obrigado. Obrigado a todos vocês. Um abraço. Bom, são 2h17 agora. Acabamos de assistir ao vivo a entrevista do senador Randolfo Rodrigues, que é líder da oposição do Senado, informando que conseguiu as 27 assinaturas para a instalação da CPI do MEC. Vamos assistir agora a entrevista na íntegra do líder do governo no Senado, o senador Carlos Portinho, falando hoje mais cedo sobre a reunião de líderes que discutiu mudanças na PEC 16, que trata do ICMS dos combustíveis. Como líder do governo, venho participar sobre a reunião no Colégio de Líderes a respeito da PEC de minha autoria, PEC 16, dentro do universo das iniciativas que o Senado, o Congresso, a Câmara também, vem adotando para enfrentar esse momento que é emergencial de alta nos preços dos combustíveis que impactam a vida de todo cidadão. A PEC 16, hoje nós discutimos de forma absolutamente harmônica e construtiva. Isso é muito importante que seja. Há um sentimento, como eu já havia dito, de todos os líderes dos partidos no Senado, de que não fazer nada não é uma opção e que a PEC, com o aporte que o governo coloca nela, de praticamente 30 bilhões, é um caminho. Há um receio de que os governadores, pelos últimos gestos que adotaram, não tenham a mesma sensibilidade com relação à população. E por isso, como é uma PEC autorizativa, para aqueles que zerarem o ICMS do diesel, é importante que ela seja eficaz. E se há esse receio, existem outros mecanismos que estão sendo, por iniciativa de diversos senadores, algumas emendas já protocoladas nesse sentido, que estão sendo avaliados e que há uma convergência no sentido de que chegue na ponta para o consumidor, especialmente o caminhoneiro, especialmente a dona de casa, que precisa do botijão de gás, a questão também, naturalmente, do etanol, para que mantenha a sua competitividade. Então, há uma convergência de que, possivelmente, alterar, substituir essa compensação para os governos por medidas mais efetivas, que a gente tenha certeza que vão chegar na ponta com relação aos auxílios, tanto o aumento do Auxílio Brasil, voucher caminhoneiro, auxílio gás, que são políticas sociais e muitas delas já em curso no país, sejam mais eficazes. E diante dessa convergência, agora o relator, após ouvir os líderes do Senado Federal, ele vai poder avançar
na discussão com o Ministério da Economia, discussão que eu venho participando já, para que seja garantido esse benefício na ponta a quem precisa, né, sem estourar as expectativas do Ministério da Economia, né? A gente está falando, sim, em 30 bilhões que o governo está disposto a colocar na mesa, né? E ele continua disposto a colocar na mesa e quer que chegue na ponta de forma eficaz, assim como é o desejo de todos os senadores, líderes e do próprio presidente Rodrigo Pacheco. Dito isso, vou abrir aí, Bernardo, para as perguntas, por favor. Senador, bom dia. De onde viria qual a origem dos recursos? Vai furar o teto, não vai furar o teto? E realmente, então, a ideia é que seja feito um recuo, pegar esses 29 bi, quase 30 bi, que iria para compensação aos estados e investir em programas sociais, é isso? Exatamente. Os recursos são os recursos mesmos que o governo já havia disponibilizado, com uma segurança jurídica da possibilidade de excepcionalizar o teto por um momento emergencial, que é de emergência internacional. Todos os países do mundo estão cortando os impostos, estão buscando alternativas para que chegue na ponta, para quem precisa, esses benefícios. E o governo federal, a conta dele é em torno de 30 bilhões de reais, que é o gesto somado ao anterior, né, que é a questão da renúncia ao PIS, COFINS, CID, e por isso sempre disse, é um pacote ao todo de 50 bilhões de reais que o governo federal coloca, por iniciativa aqui do Senado Federal, mas alinhado com o governo federal. Senador, quais são os auxílios que estão sendo discutidos? Há a possibilidade de aumentar o valor do Auxílio Brasil? Auxílio Brasil, ao Vale Gás, né, que são programas sociais em vigor, e o voucher do caminhoneiro. Pelo momento emergencial, que muitos dizem um estado de emergência, um estado internacional de emergência, justificaria, tendo como critério o exercício fiscal, ou seja, até o final do ano, sem comprometer um novo mandato e permitindo que ao final do exercício fiscal seja avaliado se esse remédio foi suficiente, se a guerra acabou, se o preço caiu ou se é necessário outras iniciativas. Lembrando, não há bala de prata, há um conjunto de iniciativas que o Senado, desde o início, vem se debruçando sobre. Mas, senador, a gente está falando de aumentar o valor do Auxílio Brasil para R$ 600 ou manter os R$ 400 e será a fila para o Auxílio Brasil? Existe uma discussão sobre a possibilidade de aumentar em R$ 200, excepcionalmente, até o final do ano, o Auxílio Brasil, para que a dona de casa, aquele que está em casa e precisa gastar, seja na gasolina, seja no botijão de gás ou em algum combustível, energia, possa ter amenizado essa despesa, né? Então, seria o Auxílio Brasil, também o Auxílio Gás e o voucher caminhoneiro, estão sendo tratados. Espera aí, aqui. Queria perguntar, como é que o governo pretende fazer para não ferir a legislação eleitoral com a criação do voucher caminhoneiro? Bom, essa é uma questão que vem sendo discutida pelas áreas técnicas. Não tenho dúvida, até como advogado de origem, direito eleitoral que sou, que aqueles programas que estão em vigor, como o Auxílio Brasil e o Vale Gás, podem, sem nenhuma discussão, serem aumentados. E o voucher caminhoneiro, sim, porque é um momento de emergência internacional que está pressionando e que tem um impacto sobre as contas, né, dos brasileiros, sobre o valor do frete, sobre o valor do produto na gôndola dos supermercados. Acho que é a hora de que todos os poderes tenham essa mesma sensibilidade, porque no final tem alguém pagando essa conta. Peraí, aqui. O senhor falou várias vezes aí sobre essa coisa dessa emergência internacional. O presidente teria que editar um decreto? Como isso se daria? E eu queria saber o alcance desse voucher dos caminhoneiros. Quantos seriam beneficiados com esse voucher? A ideia é que sejam todos os transportadores autônomos. O alcance que se discute é um voucher no valor de R$1.000, né? Isso teria um impacto no preço total do tanque, né? Talvez mais direto do que os governos zerarem o seu ICMS, pelo receio de que eles não tenham a sensibilidade com a população como vem demonstrando, né? Então seria nessa ordem.
Sobre o decreto. Sobre decreto, não há a menor necessidade de decreto de calamidade, a situação é emergencial internacional, né? Eu acabei de voltar em missão, fui palestrar em Portugal, e lá o que se discute são os mesmos instrumentos e também o corte de impostos. Os Estados Unidos fala também no corte de impostos. Então, acho que a caracterização de uma emergência internacional, ela é clara, é óbvia, inclusive, e quem coloca gasolina, diesel no tanque, sabe muito bem que isso é um momento temporário, decorrente de uma guerra, da qual não fazemos parte, mas sofremos as consequências, e por isso é emergencial. Senador. Peraí, acho que... Essa questão eleitoral, essa proposta do voucher caminhoneiro já foi rejeitada, talvez no PLP 18, não estou lembrado, em projetos anteriores, por causa da questão eleitoral. Por que agora ela poderia ser implementada? É porque se trata de uma PEC? Não, na verdade, no PLP 18, o foco principal era a redução da alíquota do ICMS, né, dos estados, com base numa própria decisão do STF, que assim autoriza, considerando a necessidade, e é necessário, né? Quem vive sabe que há necessidade do combustível, da energia e do que foi colocado no PLP 18. A questão do voucher, ela vem sendo discutida já há muito tempo, né? Ela está aí no ar, vocês mesmos já noticiaram, e a PEC pode ser um instrumento. O que a gente quer? Que na ponta chegue o benefício. Não adianta dar 30 bilhões e os estados insensíveis à população não zerarem. Se a gente tivesse o compromisso dos estados em zerar, talvez esses auxílios emergenciais fossem desnecessários. Mas sem um compromisso, a maneira que tem é que chegue na ponta através de um voucher, sim. E é um programa social. Tem uma decisão, até o senador Mercedes Jesus, na reunião, colocou, de 2021, do STF, que entende que esses programas sociais estariam fora da questão eleitoral. E eu acho que o próprio governo e o próprio judiciário estão sensíveis a isso, porque algo tem que ser feito pela população no momento de emergência. Última pergunta. Líder, em relação ao Auxílio Brasil especificamente, a discussão principal é sobre aumentar o valor e sobre zerar a fila não é um foco no início. Isso está sendo discutido com o Ministério da Economia, possibilidade de ampliar a base, né, ou aumentar o valor. Aí é uma conta econômica que, com toda a boa vontade que tem tido o governo federal em atacar essas questões, eles farão junto com o relator. Eu, como autor da PEC, até quero deixar claro a todos que me sinto muito à vontade em deixar o relator conduzir, lógico que eu vou acompanhar o seu relatório, já seria assim, da maneira que bem entender, mas agora legitimado por essa reunião de líderes ocorrida hoje. Se as contas com o governo chegarem a um bom termo até o final da semana, o ideal é que entre em pauta na semana que vem, na terça ou na quarta-feira. Depende muito aí, sim, do relator e da sua equipe. O governo está dizendo que os R$600 já está definido que vai aumentar. O governo está dizendo isso. O governo está sinalizando de que é possível aumentar em R$200, mas tem toda uma conta, que não é uma iniciativa isolada, é um conjunto de iniciativas que o governo tem que se debruçar também sobre a outra conta. Líder, gente, vai lá agora. Isso vai estar na PEC, mas como é que vai ser o cadastro dos caminhoneiros? Isso é por regulamentação do Ministério da Economia. Foi abandonado, então, esse repasse aos estados, repasse aos estados, que a ideia inicial de zerar essa emergência foi abandonada? Não, ela não foi abandonada a ideia. Se tiver o compromisso dos estados, é a melhor proposta. Zerar o ICMS. É a proposta original, a proposta do governo e a melhor. Mas o mínimo receio pelos atos que os governadores vêm adotando, né, insensíveis ao momento e à população, nos fazem levar a essas outras alternativas, porque o que quer o governo, e principalmente o Senado, é que chegue na ponta para quem paga o preço do combustível. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.